Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a falar agora de talvez da aplicação mais comum dos números complexos, particularmente dos fasores. Então nós vamos utilizar os fasores para fazer a análise de circuitos de corrente alternada. Especificamente, a análise consiste em obter a resposta em regime permanente, depois que o circuito já se estabilizou, de um circuito elétrico excitado por uma ou mais fontes de corrente ou tensão alternada, certo? Na verdade, fazer essa análise corresponde a obter a solução particular da equação diferencial linear com excitação senoidal que descreve o circuito. Foi o que a gente viu na aula passada, na verdade, certo? Então aqui eu tenho um exemplo de um circuito elétrico alimentado ou excitado por uma fonte de tensão senoidal alternada com amplitude Vm, frequência ômega, fase φ. Aqui tem dois resistores, tem um capacitor, tem um indutor, tem as correntes em cada ramo do circuito, em cada elemento, tem a tensão em cada elemento dos circuitos. Em regime permanente, depois que a energia inicial do circuito foi dissipada, caso existisse, tá? Quando ele é excitado com corrente alternada, todas as tensões e correntes em regime permanente são também tensões e correntes alternadas. Então, todas essas tensões e correntes que estão aqui representadas vão ser funções cossenoidais do tempo, com uma determinada amplitude e com uma determinada fase. A frequência é única, é estabelecida pela fonte, certo? Então, eu vou começar a falar sobre as relações tensão versus corrente nos elementos passivos. Quais são os elementos passivos? Resistor, indutor e capacitor. Então, no resistor, eu tenho aqui a tensão e a corrente. A relação entre tensão e corrente é a lei de Ohm, que eu anotei aqui com o número 1. Então, a tensão é a resistência vezes a corrente. Se a tensão varia no tempo, a corrente varia no tempo, uma varia junto com a outra. Simplesmente a tensão é proporcional à corrente, certo? Se eu tenho uma corrente senoidal, dada por Im cosseno de ômega t mais φ, a tensão vai ser isso daqui multiplicado por R. Tá? Nesse caso aqui, cossenoidal, multipliquei apenas por R, continua cossenoidal e o ângulo, o que está entre parênteses, é rigorosamente a mesma coisa. Então, se eu fizer um gráfico da tensão e da corrente num resistor, eu vou ver que eles têm, claro, aqui tem escalas diferentes, né? Então em vermelho está a tensão, em azul está a corrente, e eles estão perfeitamente em fase. Quando a corrente é zero, a tensão é zero. Quando a corrente é máxima, a tensão é máxima, certo? Então, no resistor, tensão e corrente estão em fase, estão sincronizadas, não tem nenhuma defasagem. O ângulo do cosseno aqui é rigorosamente igual, ômega t mais φ nos dois casos, certo? Isso daqui, domínio do tempo. O fasor correspondente a essa equação, ora, V de t é uma função no tempo que tem um fasor, número complexo, correspondente Vs. I de t, função no tempo que tem um fasor correspondente Is. Se eu aplico fasor a essa equação, tá? Não tem nenhuma derivada, não é? Tudo, absolutamente a multiplicação por um número real R. Então, V T é R e T, portanto, Vs é R e S. Essa daqui, então, ela está em termos de fasores. R, a resistência, é um número real. Se eu for fazer o gráfico aqui, ó, no plano complexo, então o eixo vertical é o eixo imaginário, o eixo horizontal é o eixo real, eu tenho que os dois números complexos, os dois fasores que representam, então, tensão e corrente, os dois têm um ângulo φ, então esse ângulo aqui é φ, e apontam na mesma direção porque eles estão exatamente em fase, certo? Vamos para o indutor. O indutor é um pouquinho diferente, então aqui eu tenho a tensão, a corrente indutor, tem uma bobina para um enrolamento, por exemplo, né? Então, no indutor, a tensão no indutor é proporcional à taxa de variação da corrente no tempo, a derivada da corrente no tempo, e a constante de proporcionalidade é o L. De onde veio essa equação? Na verdade, essa equação veio do seguinte: o campo magnético no indutor é proporcional à corrente. O número de linhas de campo magnético é proporcional à corrente. Tá? O número de linhas é o fluxo magnético, então φB é fluxo magnético. Se eu dobrar a corrente,
o campo magnético dobra, o fluxo magnético dobra, o número de linhas. Se eu triplicar a corrente, o fluxo magnético triplica. E a indutância L é justamente essa constante de proporcionalidade. Se eu derivar essa equação em relação ao tempo, L é uma constante, dI dt está aqui, e a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, segundo a lei de Faraday, tá? É a tensão no indutor, uma força eletromotriz induzida, sem entrar muito em detalhes, tá? Então essa é a relação tensão-corrente no indutor. Se a minha corrente é cossenoidal, para obter a tensão eu tenho que derivar em relação ao tempo e multiplicar por L. Ora, a derivada do cosseno é menos seno, e esse ômega t, quando eu derivo em relação ao t, o ômega pula para frente. Aqui está. Então apareceu o menos, apareceu o ômega e o cosseno virou seno. Para obter o fasor correspondente, eu tenho que escrever esse seno em termos de cosseno. Nós já vimos que o menos seno eu posso obter pegando o cosseno e somando π sobre 2, ou somando 90 graus. Se eu fizer o gráfico, então, da tensão e da corrente no indutor, a tensão está em vermelho e a corrente está em azul. A gente verifica que na expressão da tensão tem mais 90 graus. Então, no indutor, a tensão está adiantada de 90 graus em relação à corrente. Por que adiantada se na hora que eu olho na figura o azul está mais para a direita? Porque o eixo horizontal é tempo. O que está mais para a direita é o que acontece mais tarde. Então, a tensão está no pico, a corrente só vai estar no pico a algum tempo depois. Quanto tempo depois? 1/4 de ciclo, 1/4 de período, que corresponde a 90 graus ou π sobre 2 radianos. E quanto à equação na forma fasorial? Tá? Então aqui está no tempo. Quando eu aplico fasores, o fasor correspondente é V de t, é Vs, o fasor L é uma constante, tá? Então L é uma constante, e aqui eu tenho uma derivada no tempo. E nós já vimos quando eu derivo no tempo, eu multiplico o fasor correspondente por Jômega. E S é o fasor correspondente à corrente. Mas aqui eu tenho a derivada, então apareceu multiplicado por Jômega. Portanto, em termos fasoriais, o fasor tensão é o fasor corrente multiplicado por Jôl. Ora, o que é J? J é a unidade imaginária, tem módulo 1 e ângulo 90 graus. Quando eu multiplico por J, eu na verdade estou somando 90 graus ao ângulo da corrente para obter o ângulo da tensão. Significa dizer que a minha tensão está adiantada de 90 graus, a gente já sabia disso. Então aqui, ó, por conta dessa multiplicação por J, uma multiplicação por J, nós já vimos isso nos primórdios do estudo de números complexos, a multiplicação por I representa uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Portanto, tensão e corrente no indutor estão defasadas de 90 graus. Especificamente, a tensão está adiantada em relação à corrente. Certo? O indutor, ele tende a se opor a variações de corrente. Se eu tenho uma variação muito intensa, uma corrente que é zero, daqui a pouco a corrente pula para um valor diferente de zero, eu tenho uma derivada muito grande, isso aparece tensões muito grandes. A vela de automóvel, algumas coisas funcionam assim. Eu tenho um corte na corrente, no indutor, isso faz com que haja tensões muito elevadas, por isso que sai uma faísca na vela, certo? Quanto ao capacitor, aqui está o capacitor antigamente chamado também de condensador. A relação tensão-corrente é a corrente é proporcional à taxa de variação de tensão, e C é a constante de proporcionalidade. Indutância, eu esqueci de falar, é dada em R, resistência em ohms e capacitância em Faraday. De onde veio essa equação? Essa equação veio daqui, ó. No capacitor eu tenho uma carga positiva numa placa e uma carga negativa na outra, certo? Se eu dobrar a tensão, a carga dobra. Se eu triplicar a tensão, a carga triplica. Então, a carga no capacitor, nas placas do capacitor, são proporcionais à tensão. E a capacitância é justamente essa constante de proporcionalidade. Se eu derivar essa expressão em relação ao tempo, taxa de variação da carga em relação ao tempo é a corrente, C é uma constante, ficou dV dt. Então, essa equação veio daqui, tá certo? Na verdade, o capacitor, ele se comporta como uma caixa d'água, certo? Só que o capacitor, em vez de armazenar moléculas de água, ele armazena carga elétrica.
A altura da água na caixa d'água é o análogo da tensão. A corrente é um fluxo de água entrando ou saindo da caixa d'água. Então, o capacitor ele tende a armazenar energia, assim como uma caixa d'água tende a armazenar água. Se uma caixa d'água está com um nível de água aqui, para passar para um nível de água superior ou inferior, tá, muito rapidamente, eu vou ter que ter uma corrente de água muito grande entrando ou saindo. Então, no capacitor é a mesma coisa. O capacitor ele não admite variações instantâneas na sua tensão, como uma caixa d'água não admite variações instantâneas na altura da coluna d'água. Eu precisaria de uma corrente, um fluxo de água infinito, tá certo? Bem, então, se a tensão é cossenoidal no capacitor, eu tenho que derivar essa tensão, derivada do cosseno a gente já viu, o menos seno, e ainda tem o C aqui, né? O ômega pulou para frente. Mais uma vez eu tenho que escrever isso em termos de cosseno, aqui está. Então, o que eu observo? Eu observo que na expressão agora da corrente tem esse mais 90 graus. Então, no capacitor, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Aqui está o gráfico da tensão e da corrente. A corrente cruzou zero, a tensão só vai cruzar o zero mais tarde. A corrente está no máximo, a tensão só vai chegar no máximo mais tarde, mais para a direita. Então, no capacitor, é a corrente que está adiantada, exatamente o oposto do indutor. E a relação fasorial correspondente à equação 3, então, I de t corresponde ao fasor número complexo IS, C é uma constante, dV dt, como tem uma derivada no tempo, tem a multiplicação por J ômega do fasor correspondente, também já vimos. Então, tensão é a corrente dividido por J ômega C, certo? Aqui tem o J no denominador, então eu tenho 1 sobre J. 1 sobre J é a mesma coisa que 1 dividido por 1 com ângulo 90. É o ângulo de cima, 0 menos o ângulo de baixo. Os módulos são unitários, então 1 sobre J é menos J. Já vimos isso várias vezes em aulas anteriores. O inverso da unidade imaginária é o seu oposto. Então aqui ó, eu tenho que, para obter o ângulo da tensão, eu tenho que pegar o ângulo da corrente e subtrair 90 graus. Tá? Significa dizer que a tensão está atrasada de 90 graus ou a corrente está adiantada de 90 graus. Então, a relação de fasores aqui no plano complexo, eu tenho o meu fasor correspondente à tensão e a corrente 90 graus adiantada. Tá certo? A gente vai utilizar essas expressões na próxima aula, vamos falar em impedância e vamos continuar com o uso de números complexos, fasores, na análise de circuitos de corrente alternada. Tá bem, pessoal? Até lá então!